Estamos agora no início de uma das semanas mais importantes da vida da Guiné-Bissau. Depois de um processo eleitoral que foi travado há 2 anos e que levou o país já de si com inúmeros problemas que se arrastam há muito tempo à estagnação completa, os guineenses esperam, após longa travessia no deserto, por um rumo, uma mudança de atitude, uma crença que lhes permita adormecer à noite e acordar na manhã seguinte com a certeza de que o país está a ser governado por pessoas que têm unicamente o objetivo e a missão de transformar a vida de cada um dos filhos da Guiné num dia melhor, em que seja possível todos unidos verdadeiramente contemplarem o sol lado a lado e sorrirem ao cruzarem-se uns com os outros sem aquele sentimento de insegurança com que, infelizmente, têm vivido nos últimos anos, mercê da desconfiança criada pelos mesmos que, em situações em tudo semelhantes às que estão a ser vividas esta semana, mereceram o benefício da dúvida sobre o que poderiam fazer, mas que rapidamente descuraram o essencial, preferindo trocá-la por meia dúzia de dólares, não se importando que aos seus olhos fossem perecendo, morrendo os seus irmãos e até os próprios filhos que neles depositaram tantas esperanças. Balantas, fulas, manjacos, mandingas, papéis. Será que é necessário reafirmar o drama de a faixa etária maioritária dos guineenses ter menos de 40 anos? Ou seja, a maioria dos guineenses vivos já nem sequer viveu as agruras da guerra colonial, sendo que os mesmos, infelizmente, já só guardem as memórias de ver tombar amigos e irmãos, filhos da mesma terra, filhos de uma terra chamada Guiné-Bissau. Mais de 40 anos depois de se libertarem exemplarmente, como mais ninguém conseguiu, do jugo colonial, mercê da vontade conjunta de todo um povo, não é admissível que um pequeno pedaço de terra da África Ocidental, com pouco mais de 1 milhão de habitantes, viva em profundo desassossego por causa do egoísmo de uns quantos que preferem morrer gordos a terem de repartir o pão com o irmão para que ele não morra à fome. Esses, os gordos que têm governado e continuam a mandar de verdade em alguns dos países que nós tão bem conhecemos, não têm culpa de não saber, porque talvez nunca tenham tido a oportunidade de ir à escola e aprender que, se houver nobreza no coração, haverá beleza no caráter. Se houver beleza no caráter, haverá harmonia no lar. Se houver harmonia no lar, haverá ordem no país. Quando houver ordem na nação, haverá paz no mundo e deixará de haver fome. Portanto, o que falta e o que se pede aos homens, acima de tudo, é nobreza no coração. E isso só será possível se estivermos dispostos a aceitar os outros com as suas diferenças, que pensem de maneira diferente da nossa, mas que estejam dispostos a sentar, a conversar, a ceder, para que no fim se chegue ao entendimento. E se houver entendimento, há repartição. E se o homem conseguir repartir, então será possível acreditar que o dia de amanhã será um dia feliz para ambos, porque um não terá mais que o outro, terão ambos o mesmo e apenas aquilo que ambos precisam para viver com dignidade. Mas claro, para isso é necessário que os homens tenham nobreza no coração. Alguns, obviamente, nunca terão. E como são cobardes ao ponto de não quererem pôr fim ao seu egoísmo, preferem criar mal-estar permanente entre os que os rodeiam para não se sentirem tão mal consigo próprios.
E desse modo vão arrastando e passando o tempo a mastigar sozinhos os dois pães, em vez de dar um deles ao irmão que ao lado continua a morrer à fome. Permitam-me que faça agora uma adaptação muito livre de uma passagem do livro Eternidade de Ferreira de Castro e dirija humildemente umas palavras não a um político, não a um candidato às eleições que se apresenta ou alguma vez apresentou submetendo-se à vontade do povo através do voto democrático e livre, mas ao António. E trato-o assim pelo nome próprio porque pode ser um António da Guiné-Bissau ou de Moçambique, de Portugal, da Coreia, da Rússia, da Venezuela ou dos Estados Unidos. Não há nada, António, que o torne melhor que os outros. Você só tem sido bom para si e para alguns mais próximos. Na verdade, António, ninguém lhe diz nada. Ninguém a si se dirige. Porque, na verdade, todos têm medo de si. E eu também, António. E eu também. Porque, embora não sendo guineense, aprendi há muito a amar e a respeitar o povo da Guiné-Bissau. É por isso que também eu tenho medo de si. Porque tenho medo do que possa fazer àqueles que amo e respeito. E saiba, António, não confunda medo com respeito. São coisas completamente diferentes, você sabe? E, António, aqueles que um dia você diz ter defendido e por eles lutado já há muito que esqueceram os seus atos heroicos. E sabe porquê? Porque há muito que você já se esqueceu deles e dos verdadeiros motivos que o levaram a lutar dando a vida em tantos momentos. Eu sei que, quando a humanidade se encontrar dividida em duas épocas distintas, a que obedecia, mísera, efêmera, desgraçada, à lei da morte, e a que sobre essa lei triunfou, tu, António, estarás tão longe do teu povo e serás tão diferente que até estas inumeráveis vidas que têm morrido não querendo morrer, que têm desejado ser imortais como tu, parecer-te-ão lendárias, mesquinhas, tristes coisas que não se pertenciam, rebanho de sombras que cobria inutilmente o teu país inteiro. Então, todos os séculos que já vivemos e que viveremos ainda sobre o despotismo da morte, a odiarmos-nos uns aos outros, a trucidarmos-nos uns aos outros, a espoliarmos-nos uns aos outros, parecer-te-ão a ti, que triunfaste da morte e dos instintos, que és inteligência e não paixão, compreensão e não ressentimento, uma vasta, sombria e muda planície. Mas não te rias do teu povo, António, porque sem eles não terias existido. Porque tu és filho da inquietação do teu povo, uma inquietação secular que estas minhas pobres palavras traduzem como um murmúrio, como uma queixa, como um protesto. Eles, António, o teu povo e os teus subalternos sabem que já não beneficiam muito do trabalho que realizam e, contudo, continuam a trabalhar, a lutar infatigavelmente para te deixarem um legado cada vez maior e mais maravilhoso, razão da tua existência. É esse o orgulho deles e, por vezes, parece ser até a única missão. E, no entanto, António, todos eles se sentem lesados, porque todos eles queriam mais do que têm, não apenas em dinheiro, mas em felicidade e em perpetuidade. Não me leves a mal, António, mas tu emergiste de uma guerra feita com o sangue do teu próprio povo e em 10 anos foste a galope por aí acima. Quanto esmagaste na lama até chegares ao lugar que ocupas e de onde já disseste que não sairias pelo próprio pé. Quando o indivíduo afirma que não é o dinheiro, mas é por uma questão de princípio, é o dinheiro, António. Qualquer um, mesmo que não tenha frequentado nunca uma sala de aulas, sabe isso?
E quanto à saída triunfal cometendo suicídio, António, isso não valoriza nada um militar valente. Pelo contrário, tal ato só é tomado apenas por um ditador arrogante que tem a consciência de ter feito o que não devia e que teme enfrentar as duas justiças, a divina e a dos homens pelos crimes cometidos. Estas palavras não têm por objetivo irritar ninguém em particular, muito menos quem por opção até tem andado tão sossegado nos últimos tempos. Mas é importante que se reflita durante estes próximos dias naquela que, tal como eu disse inicialmente, é provavelmente uma das semanas mais importantes da vida da Guiné-Bissau. Que todos, sem exceção, saibam que, para que uma sociedade ou nação seja realmente justa, os direitos humanos básicos têm que ser acessíveis a todos. E quais são eles? Educação, saúde, segurança, habitação, alimentação, lazer, água, energia, esgotos. Esses, sim, são os sonhos de qualquer cidadão. Agora termino com uma pergunta. Será que todos os guineenses, todos mesmo, estão de verdade preocupados com o seu país e com o sítio onde os seus filhos vão crescer? É isso que espero ver muito em breve, a começar já no início da próxima semana. Esta semana, o programa da manhã tem um hino que por aqui será escutado inúmeras vezes. Um disco chamado Guiné-Lanta, um lamento, editado em 1998, um ano para esquecer ou para lembrar, que não mais se repita. Uma música que aqui vamos recuperar, adotar e ouvir, se for preciso, até à exaustão. Bom dia, o meu nome é João Pedro Martins, sou jornalista e apresentador deste programa da manhã da RDP África e continuo a ser um teimoso adepto da paz entre os homens. E guerra nessa terra, oh Deus se espiar, nos dizer do bem para Guiné. Desde crianças de amanhã, nos dizer do bem para Guiné. Oh Deus, onde sentimento, este direito de existir. Pensemos de boa visão, deixa o pecador neste jogo, para que maltratos assim. Prolongar sorriso, acabou de trovar minha liberdade, nos dizer do bem para Guiné. Oh vida, vida, vida cansada, nos dizer do bem para Guiné. Oh Deus, já realiza seus sonhos. Este direito de existir, pensemos de boa visão, deixa o pecador nesse chão, para que maltratos assim. Em minha terra, minha vez, minha fonte, minha água, nós mãe, nós sendemos,
para que dessa maneira minha terra, minha beleza, minha fonte, minha água, nós mãe, nós sentemos, para que dessa maneira. Mulheres de pano preto, cabo chora pena. Se contra boco de hora que um som de nós pedir, boba tarrasca, vai ensino não dá. Nota vai não tem volta de mundo, irá mulheres de pano preto, cabo chora pena. Bona limpa bocoso, o nosso aqui que na cai na chão. Quem paga é o povo. Fomos camarada de uma luta liberdade. Então a luta foi em vão. Não machante entrou metido dentro de um atrevido, porque ninguém gostou do que ali se passou. Irmão, vais escutar, a guerra vai acabar e tu vais colaborar. Não com tua arma, mas sim com a tua voz aqui, alta bem